Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Clayton Gower e comigo aqui está Laís Ávalos. É um prazer enorme aqui estar com vocês hoje, novamente apresentando um material de suma importância aqui do IMEA. Então, nesse ano, nós estamos fazendo uma estrutura um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Essa é uma live gravada, esse material ele foi produzido, todo esse conteúdo, para que a gente consiga entregar sempre uma maior qualidade, um material bem elaborado, que vocês aproveitem e tirem o máximo proveito desse conteúdo. Então, nosso objetivo, sem mais delongas, é um vídeo bastante curto, rápido e direto ao ponto. Nosso objetivo aqui é apresentar um pouco mais sobre esse material, fazer umas considerações sobre o nosso panorama da soja e também ficar à disposição para perguntas e questionamentos, porque toda a equipe do IMEA, por mais que nós estamos aqui ao vivo com vocês, ela está aqui no chat acompanhando e respondendo dúvidas ou questionamentos. E caso também você está vendo esse material reprisado, algum momento a posteriori, fique à vontade de entrar em contato conosco por nossas redes sociais ou pelo canal de comunicação pelo IMEA, pelo 2123-2657, DDD 65, lembrando disso. Você pode ter contato e acesso com todo mundo. Então, sem mais delongas, a gente vai fazer uma dupla aqui. A Laís vai começar apresentando o funding e trazendo todo esse conteúdo voltado para um material que é de suma importância para a avaliação do crédito, da composição do crédito da safra de soja aqui do estado. E eu passo a palavra para ela para trazer esse conteúdo para nós e depois a gente faz um bate-bola sobre o material, sobre o mercado da soja aqui no estado. Obrigada, Clayton. É uma honra poder falar desse material, que ele se mostra de suma importância para a gente ter um cenário geral da produção de soja. Então, para introduzir aqui o que é o funding, ele é um estudo que ele vai verificar a participação dos agentes envolvidos na produção da soja. Então, a gente vai entender o quanto cada um desses agentes participaram no financiamento dessa produção. Então, ele é importante para ver esse panorama e a relação do produtor com outros agentes em volta dele. E o objetivo é entender justamente como cada um desses agentes está participando ao longo do tempo. A nossa metodologia ela vai verificar justamente essa relação desses agentes. Então, dentre esses agentes, nós vamos ter, por exemplo, os recursos próprios do produtor, que é para a gente analisar o quanto o produtor participou ali dentro da composição. Nós temos as revendas, que são as empresas que participam fornecendo diretamente os insumos. Nós vamos ter os bancos com os recursos federais, que nesse caso está relacionado justamente ao Plano Safra. Existe uma parte do Plano Safra que é livre, controlado, e nesse caso aqui a gente vai verificar o controlado, que são esses recursos advindos do governo federal. Então, no caso agora do sistema financeiro, a gente verifica também essa relação do Plano Safra Livre, que são os recursos das instituições financeiras que estão sob essa política pública, e também as multinacionais aí, que são empresas que elas podem fornecer tanto para as revendas, tanto quanto diretamente para o produtor. Então, nós verificamos todos esses agentes para que a gente faça essa composição. Para esta safra, agora 24-25, a gente tem uma diferença na metodologia. Então, ali no sistema financeiro, a gente passa agora a verificar não somente o Plano Safra Livre, mas também as linhas de crédito dos bancos internos. Porque o que a gente verifica aí justamente nessa safra, que também foi muito importante para a gente observar aí dentro. Então, com uma capitalização menor por parte do produtor, há uma tendência de busca dessas linhas de crédito para fora do Plano Safra. Há uma dependência do Plano Safra no sentido de que quando um produtor ele capta recursos, o CPF dele fica conectado àquele recurso que ele coletou, então ele precisa demandar outros tipos de de ferramentas aí dentro das instituições financeiras. Então, nesse ponto em específico, a gente consegue adicionar essas linhas de crédito externas aqui dentro, e a gente consegue entender todas essas relações de ferramentas que ele está coletando ali dentro. Então, com as multinacionais e revendas modificando as suas formas de negociação, essas linhas de crédito também foram importantes aqui, que foi o que ajudou para essa alteração metodológica, para a gente compreender a importância dessa alteração metodológica para essa safra atual. Então, qual é o ponto aqui que a gente vai ter como base para o funding? A gente tem o custeio da soja. O custeio da soja ele é um indicador que é realizado pelo Custo de Produção Agropecuária de Mato Grosso, que é um projeto do IMEA com o Senar Mato Grosso. Então, esse indicador ele vai dizer quais são os fatores em específico diretos para a relação da produção da soja. A gente vai ver os custos diretos aí, que estão relacionados ao nível tecnológico e à demanda na produção. Então, quais são esses grupos que a gente verifica? São os fertilizantes, os defensivos, as sementes e outros serviços, como a mão de obra, serviços mecanizados e terceirizados, por exemplo. Então, são esses fatores que a gente verifica aqui primeiro para entender quais são os custos finais lá, baseado também na nossa área de produção. Então, quando a gente olha para cada
hectare, a gente tem uma diferença nos últimos anos, quando a gente olha agora no longo prazo. Nós tivemos um aumento muito grande, aquele da 21-22 para 22-23, esse é um aumento significativo, porém agora nessas últimas 2 safras a gente vê uma tendência de queda. Essa queda está ligada a uma variação de 4,71 para os fertilizantes, de 10,90% para os defensivos, um aumento de 1,47 para as sementes e um aumento de 18,18% para os serviços. Então a gente vai ver aí que no caso os fertilizantes e defensivos eles tiveram um peso maior para essa diminuição nos custos de produção da última safra para essa. Então agora para a gente entender o mercado de crédito, a nossa base é o custeio e agora o mercado de crédito em específico que ele entra aqui nessa relação para compreender como é que é a relação do produtor em específico com esses agentes do mercado de crédito aqui, que é direto, né? Então o fornecimento de crédito ele está ligado ao capital financeiro. Nós vamos ter aí o capital físico, em que a gente consegue verificar, por exemplo, a própria terra e equipamentos, o capital humano, que é o próprio empreendedor, o produtor e os seus colaboradores, e aqui o capital financeiro. Então o capital financeiro ele entra como fator de produção do agronegócio, que é importante justamente para ele realizar as próprias atividades ou para eles expandirem. Então, essas instituições financeiras ou políticas como o Plano Safra e o crédito privado, eles são importantes aqui para que esses recursos sejam capitalizados, que o produtor tenha acesso a isso, o que mostra a importância de um crédito mais acessível e menos burocrático aí para que ele consiga realizar essas atividades. Enfim, quando a gente olha para o macroeconômico, a gente vai ter a relação da taxa de juros. Então, a gente vai ter uma análise macroeconômica do país, uma análise microeconômica do setor e do segmento e uma análise individual do próprio produtor. E aí o que a gente precisa olhar macroeconomicamente que é o importante? É justamente a taxa de juros e a taxa de juros real. Nos últimos anos a gente vê uma taxa de juros real no Brasil aqui um pouco mais alta, então, na casa dos 7,5% que a gente verifica nessas últimas 2 safras, nesses últimos 2 anos também. Então, há um aumento na burocracia, um aumento nos custos de coleta desse crédito e isso demonstra uma diferença muito grande, por exemplo, em relação à pandemia, que nós tínhamos uma taxa de juros real que chegava a ser negativa. E aí, ao longo do tempo, aqui quando a gente olha para o nosso funding, essa relação de taxa de juros ela é importante para entender que a tendência de captação com bancos, por exemplo, essas instituições financeiras, quando há uma taxa de juros muito alta, ela é menor, essa tendência de captar com essas instituições é menor. Então, há essa tendência nos últimos anos. Porém, isso também vai depender de outras conjunturas aí. Olha, há uma menor capitalização, as multinacionais revendas podem ter uma diferença nas suas negociações, o produtor ainda pode precisar pegar esses recursos aí com as instituições financeiras, mesmo com a taxa de juros mais alta, né? Então, essa questão da acessibilidade, de uma busca por diversificação nessas ferramentas de crédito é muito importante, principalmente nesses cenários que a gente vai ver nos últimos anos. Então, vou passar agora a palavra para o Cleiton para falar sobre o panorama da soja. Perfeito, obrigado, Laisa. Então, para falar um pouquinho sobre esse panorama, acho que primeiro de tudo entender como está o balanço de oferta e demanda para essa temporada, o desenho que nós estamos vendo e observando aqui no estado de Mato Grosso. Acho que o primeiro passo é entender essa composição. Então, faz parte dessa composição do nosso próprio fund, né, entender o lado, o custo, e para onde entender qual é a demanda total do volume de crédito, que é o tamanho da nossa área, que é basicamente como é calculado essa demanda de crédito aqui no estado. Então nós temos um incremento da área cultivada em relação ao ano passado, um incremento menor, uma perspectiva de incremento menor em relação ao que nós observamos ante a safra anterior, principalmente por conta dos desafios que nós vimos já passando nos últimos anos, aumento dos custos, apesar de ser uma leve redução em relação a 2021-2022, quando a gente alcançou as máximas históricas lá, mas a rentabilidade cai significativamente, então os produtores se sentem um pouco mais acuados para fazer novos investimentos. Então nós vemos aquele movimento mais, quem realmente já estava programando para fazer esses investimentos, fazendo esses movimentos, mas aquele impulso de ímpeto de novas áreas, a abertura e conversão de novas áreas com uma força maior, não acontece nessa temporada. Então um incremento próximo de 1,5% em relação à safra anterior. E a gente olhando no montante total, nós somos de 12,66 milhões de hectares, para ser mais preciso. E olhando o tamanho de produção, ele, principalmente agora em relação à safra passada, de ponto diferencial inicial, a safra passada foi acometida principalmente por conta de um grande impacto climático, a seca que afetou o estado, principalmente o desenvolvimento inicial da cultura, as primeiras áreas realmente foram muito afetadas aqui no Mato Grosso e que afetou o desempenho total da safra com produção abaixo dos 40 milhões de toneladas. E agora a perspectiva para as produtividades médias retornando aos níveis médios,
sendo repetitivo, me perdoem, mas realmente voltando na casa dos 44 milhões de perspectiva inicial. Então, um desenho ainda muito aberto, nós estamos em dezembro, a safra está acontecendo, tudo isso pode ser alterado ainda para frente, mas é um desenho, uma perspectiva em relação ao que nós vimos no ano passado, inicial melhor do que a temporada 23-24. Então, o desenho, e olhando principalmente para onde vai essa produção, então, o consumo interno mato-grossense ele continua crescendo, um ritmo menor em relação à demanda e velocidade que a velocidade que a oferta cresce aqui no estado, dado que nós precisamos ter uma participação, novamente uma recomposição das exportações, alcançando um ritmo bastante forte, quase na casa dos 27 milhões de toneladas aqui em Mato Grosso. Então, um desenho que a gente observa principalmente por dois fatores. E aí, olhando, o ponto principal é a produtividade. Então, a produtividade volta em relação à comparação na safra passada, que nós alcançamos 52 sacas. A perspectiva inicial dessa, nós estamos falando de casa de 58 aproximadamente, 59,97 para ser específico. Mas realmente por isso a gente volta e sai e alcança praticamente a marca ali, ultrapassando os 40 milhões de toneladas. Então, basicamente, esses dois desenhos. E aí, o que eu quero trazer para vocês é esse desenho inicial que nós estamos vendo agora. Diferente do ano passado, nós tivemos no ano passado uma semeadura que começou precoce, principalmente que as chuvas aconteceram de maneira interessante. Em primeiro momento, os produtores preocupados por aquela janela, as chuvas que não iriam acontecer, ia tentar antecipar, principalmente para compensar a segunda safra aqui no estado de Mato Grosso, e as chuvas cessam, impacto climático e tudo que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso, como vocês observaram. Nessa temporada que nós estamos observando, é um desenho, um atraso de semeadura, os produtores realmente postergaram, nós tivemos uma postergação dessa janela, os produtores aceleram a semeadura e um ritmo muito forte, recompondo, praticamente voltando às médias históricas no final da janela, mas nós temos uma concentração bastante grande, em torno de 3 a 4 semanas, com um volume bastante significativo da safra de soja que está de Mato Grosso sendo semeado em período concentrado. Tem os seus pontos benéficos, mas também tem os desafios que realmente ainda o dezembro adentro, o clima tem de ser um ponto importante, relevante para a definição dessa safra. E o outro ponto é a concentração da colheita, a perspectiva de concentração lá na frente, os desafios principalmente logísticos e operacionais para fazer isso acontecendo, dado que nós estamos realmente num ano de laninha de baixa intensidade, mas nós temos visto um dezembro ou um Mato Grosso, de maneira geral, com um clima bastante nublado, bastante intenso de chuvas e os riscos de invernadas, como os produtores estão acostumados a citar, para acontecer no mês de janeiro, no período decisivo de colheita. Mas falando aí agora, olhando um pouco mais para a questão de rentabilidade, como que está se desenhando essa safra, eu vou fazer um recorte e um olhar aqui com vocês para recapitular algumas coisas que aconteceram aqui no estado de Mato Grosso. Então vocês estão vendo um apoio, suporte à nossa apresentação. Tem um material no lado esquerdo da tela, vocês podem ver a evolução da comercialização e ao lado direito o preço médio mensal comercializado dessas evoluções mensais de comercialização que vocês observam. Então eu quero traçar alguns paralelos aqui com vocês para explicar um pouco do que está acontecendo. E eu vou gastar um pouquinho de tempo para isso, porque eu acho que vale a pena e é importante citar esses passos. Então, se vocês recordarem o que aconteceu lá na safra 2021, apesar de ela não estar ali no gráfico, mas eu vou traçar esse cenário com vocês, principalmente no gráfico da evolução, essas máximas históricas que a gente alcançou lá no passado, principalmente essa safra, com os produtores começaram a comercializar de maneira bastante antecipada, um ritmo muito forte, principalmente porque os preços eles começaram sucessivamente a progredir ao longo da comercialização. O passo que isso antecipa também a safra 21-22, que vocês começam a observar na linha mais escura, principalmente olhando no gráfico da direita da comercialização, ela começa antecipado, principalmente que os preços começaram ali na casa dos 80, 90 reais, até 100 reais em algumas regiões aqui do estado, a sendo comercializado de maneira bastante antecipada. Então o produtor começa a comercializar um ritmo muito forte, antecipado, e o passo é que o preço continua subindo. Então, tanto no spot quanto no futuro, naquele momento os produtores estavam com preços nas máximas históricas aqui do estado que eles observavam. E aí, o passo que isso acontece, os preços continuam elevados e os produtores, olhando para a safra anterior que ele comercializou antecipadamente e os preços dispararam, ele não tinha grandes volumes para comercializar, o produtor tira e desacelera um pouco dessas vendas, tentando aguardar melhores momentos para comercializar e volta fazendo as médias históricas dos últimos 5 anos.
O passo é que isso dá um gatilho para a próxima safra, que é o desenho da safra 22-23, que nós fazemos as mínimas históricas, os produtores olhando que os preços também na hora de começar a negociar, eles negociavam os patamares melhores que no ano anterior, no mesmo período, mas muito abaixo do que o produtor estava vendo naquele preço spot, na casa de 160, 170 reais, dependendo da região. E o passo que esses preços comercializando ali próximo da casa dos 120. E o detalhe é que isso começa, os produtores seguram um pouco desse movimento, tentando e almejando aqueles mesmos preços que eles alcançaram na safra anterior. O passo é que a safra começa bem lenta e os produtores negociam nas mínimas históricas para o período e de repente nós vemos com uma safra bastante interessante e os preços arrefecem e caem substancialmente olhando para o que nós estávamos observando. E isso também tem um revés principalmente para 23 e 24 e também em dezembro para 24 e 25 os produtores começam bem mais tardiamente a negociação porque os preços caíram, os produtores realmente não conseguiram alcançar os mesmos indicadores de rentabilidade que nós vimos na safra passada. Na 23 e 24 nós tivemos também um problema de produtividade, que é um grande componente de rentabilidade da safra. Mas um desenho agora inicial para 24 e 25, nós estamos vendo os produtores acelerando um pouco das vendas, principalmente nesse momento agora, porque os preços começaram a reagir, mas um pouco distante daquilo que nós vimos nas máximas lá no passado, mas os produtores mais comedidos para não passar o que passaram na safra passada, deixar o dinheiro na mesa, correr um risco desnecessário, os produtores agora começam a acelerar um pouco dessas vendas e também principalmente agora nós estamos vendo um dólar também mais favorecido, fortalecido, para ser mais correto, os produtores aproveitam esse momento para fazer a trava dessa safra futura. Então a gente volta ali para os momentos históricos médios na casa dos 45%, 50% da safra negociada lá próximos da colheita aqui no estado de Mato Grosso. E como tudo isso reflete pensando em rentabilidade e olhando para o Lagida, então, distante nós vimos lá da safra 21, 22, me perdoem, que nós alcançamos as máximas históricas de rentabilidade, nós vemos uma queda substancial safra para safra, praticamente aí próximo de zero, e dependendo do momento, em algumas situações na média positivas, mas lembrando que nós tivemos produtores que colheram muito abaixo da média do estado de Mato Grosso e aí realmente amargando rentabilidades negativas nessa temporada, mas a expectativa para 23, 24 e 24, 25, próximo aí da casa dos 900 a R$1.000 por hectare de lagida. Claro que tem muita coisa em aberto, mas um desenho inicial realmente voltando para as médias de rentabilidade histórica aqui do estado, distantes do que a gente viu nas safras anteriores, mas também distantes do que nós vimos realmente nessa safra passada, porque foi um dos grandes indicadores, e aí eu acho que é um grande desafio, porque nós estamos falando de uma agricultura a céu aberto, realmente a produtividade que foi um fator decisivo e determinante para essa temporada. E aí eu quero ressaltar um ponto, acho que para devolver essa palavra para a Liza, lembrando que nós estamos olhando para uma propriedade modal, e aí os desafios realmente ficam para aquelas atividades arrendadas, porque eu tenho mais um custo de arrendamento, que dependendo da situação, e a gente vê um ano cada vez mais, principalmente para o crédito, sendo avaliado com carinho, com cuidado, porque realmente os desafios para fechar a conta, um erro ou uma situação pode trazer situações bastante complexas e desafiadoras realmente para os produtores nessa safra. Então, devolvendo a palavra a você, e agora é com você, Liza. Obrigada, Cleiton. Justamente essa questão da rentabilidade que a gente vai olhar agora para o funding. Então, a rentabilidade, os preços e o que a gente viu do mercado de crédito, a gente vai ver aqui para agora os resultados do funding, olhando para a safra passada e para essa agora. Então, a gente tinha ali 12,66 milhões de hectares projetados para a soja, para a produção de soja, com um custo de 3.969,90. Então a gente tem esse valor, e quando a gente vê essas duas relações da área a ser produzida e do custo, a gente vê aí um valor de 50,27 bilhões em custeio. E aí esse valor, como é que ele está ali traduzido, né? Então a gente olha da safra passada para agora, a gente vê uma diminuição de 0,67 pontos percentuais para as multinacionais, a participação dela no custeio, e uma queda de 4,95
para as revendas. Essa queda ela é um pouco maior para as revendas do que a gente olha para as multinacionais, justamente porque esses ambos agentes muitas dessas empresas deixaram de realizar negociações a prazo, e as revendas ela têm uma segurança menor ali na sua relação de negócio quanto empresa. Então as multinacionais têm mais segurança e as revendas menos, então eles têm essa tendência, por exemplo, de um ter uma queda maior do que o outro. E agora, quando a gente olha para o sistema financeiro, teve um aumento de 13,66 pontos percentuais. Esse aumento está relacionado à alteração metodológica, mas também está relacionado a essa tendência de captação com esse sistema financeiro, com essas linhas além do Plano Safra, e também com outros tipos de ferramenta de crédito que vão estar inseridos aqui. A gente consegue verificar o sistema financeiro que vai estar ali, além dos bancos. Então, os bancos com os recursos federais, que são esses atrelados ao Plano Safra, a gente vai ter um aumento de 4,54 pontos percentuais. Também há essa tendência de pegar esses créditos com os bancos e nesses recursos federais, justamente pelas taxas de juros diferenciadas. Então, essa tendência ali de captação de crédito. E os recursos próprios tiveram uma queda de 12,58 pontos percentuais. No geral, aqui o que a gente consegue entender? As negociações a prazo, que existem alguns riscos, elas vão estar em tendência de queda. Então, a necessidade de pegar esses recursos monetários propriamente ditos com essas outras instituições que fornecem, e o crescimento de ferramentas como o barter, por exemplo. Foi muito importante para essa safra, essas ferramentas que proporcionavam taxas de juros ou custos de financiamento menores para que o produtor tivesse uma rentabilidade melhor também. Então, quando a gente olha agora comparando os valores, a gente consegue entender ali as diferenças de participação percentual entre esses agentes. As multinacionais passam de 29%, quase 30%, para 28%. As revendas passam de 18% para 13%. O sistema financeiro aqui, pela alteração metodológica, também passa de 16% para 30%. Os bancos com os recursos federais de 4% para 8%. E os recursos próprios, que têm essa queda significativa de 31% para 19%. Então a gente tem agora o sistema financeiro sendo o principal agente aí para poder fornecer esse crédito para o produtor. E os recursos próprios do produtor têm essa queda, tem essa variação relativa e deixa de ser o maior financiador. Essa relação aqui ela está muito importante também pela capitalização, por todo o cenário da soja que o Cleiton já citou, que a gente viu nos últimos anos. Nós já tivemos máximas históricas, nós não estamos nessa fase, e tudo isso demanda que um cenário de crédito ele esteja mais acessível e menos burocrático para o produtor. Então todas as outras ferramentas, como nós vamos ter de CRA, CPR, LCA, todas essas ferramentas elas são muito importantes para entender justamente esse ponto de qual é o custo, qual que é o menor custo, o que se encaixa melhor para cada produtor, considerando também cada tipo, se é um produtor menor, se é um médio, se é um grande produtor. Tudo isso é levado em conta aqui para a gente entender esse mercado. Então, quando a gente olha agora a longo prazo, na série histórica, a gente vai ver aí uma grande diferença agora esse ano, justamente também pela alteração, mas já há essa tendência há um tempo aí, que a gente vai verificar com o sistema financeiro. Então, nós temos os recursos próprios aí com essa variação e muito significativa. Então, nesse gráfico a gente consegue entender a dimensão aqui do que vai ser a diferença para os recursos próprios, por exemplo, para o sistema financeiro, assim como para esses outros agentes que alguns deixaram de negociar a prazo, por exemplo. Então a gente consegue entender esse a longo prazo aqui do FANG, desde 2008 e 2009. Então se a gente olha, por exemplo, para 10 anos atrás, a gente tem uma diferença também significativa para todos esses agentes. Então esse mercado do crédito e como é que ele vai captar esses recursos, os insumos, como é que ele vai fazer essa relação, isso tende a ser alterado e se alterou bastante nos últimos 10 anos. É importante a gente entender essas relações, que é justamente o que esse projeto do FANG ele se propõe a fazer, e ele mostra claramente o que é que cada agente está se tornando ao longo do tempo nas análises que a gente consegue fazer no IMEA. Laísa, se você me permite, acho que aqui vale a pena a gente fazer uma ressalva e fazer um alerta, né? Principalmente para as pessoas que olham esse material há um bom tempo, pode ter uma certa estranheza olhando para essa variação em relação ao anterior. A gente debateu, a Laísa trabalhou bastante nisso, ela e toda a equipe que construiu esse conteúdo aqui para vocês, da melhor forma, como que nós poderíamos apresentar essa alteração de um ano para o outro. Nós tentamos buscar informações dos anos anteriores, o que seria representativo, conseguimos alguns números, mas não tínhamos uma clareza ou uma forma que nós apresentássemos isso com segurança para vocês. Então a nossa decisão foi realmente fazer um recorte, apresentar isso como uma alteração metodológica,
para que não seja também de maneira leviana apresentada uma informação com uma grande parcela divergente ou faltante nesse material para apresentar realmente um conteúdo de melhor qualidade que traga e expresse a realidade do nosso produtor mato-grossense. Então acho que vale a pena fazer essa ressalva e apresentar para as pessoas que, olha, por mais que faça a comparação em relação ao ano anterior, tem essa ressalva, tem esse cuidado, porque grande parte disso ele vem desse movimento de alteração, realmente, como a gente observa de um ano para o outro. Exatamente, Cleiton. Então a gente pode fazer essa comparação com ressalvas e olhando justamente essas alterações, nessas tendências de mercado ao longo do tempo. Então, o Plano Safra, quanto política pública, existe uma relação muito mais clara e certeira ali sobre como está sendo direcionado, por exemplo, para o custeio da soja. Outras linhas de crédito de banco, outras ferramentas, como as que a gente citou de CPR, CRA, etc., não tem uma ligação direta. Então, tudo isso a gente consegue observar de forma direta ou indireta para algumas dessas ferramentas e aqui, certeiramente, essas linhas de crédito próprias dos bancos para a gente poder dizer, não, isso é custeio de soja. Então, essa variação que a gente vai ter nesse último ano agora, ela está relacionada a essa tendência que a gente já vê no mercado, principalmente para esta safra, mas que ela vai ter que ser olhada com ressalvas para essas de trás ao longo desse tempo aqui. Então é justamente essa análise que o Cleiton veio trazer para essa ressalva. Então aqui nessa comparação entre os 2 anos, nós vamos ver essas diferenças percentuais também relacionadas a essa alteração metodológica. A gente vê essa tendência, por exemplo, da queda de multinacionais, essa participação das multinacionais, das revendas ali, ambas vão cair em percentuais ali, passando as multinacionais de 29% para 28%, no caso das revendas de 18% para 13%, daí os bancos com os recursos federais de 4% para 8% e os recursos próprios de 31% para 19%. Então os recursos próprios eles deixam de ser a maior participação e passam a não ser mais, e aqui a gente entra agora focado só no sistema financeiro. Então o sistema financeiro passou de 16 para 30, a gente tem essa variação da alteração metodológica, mas já havia uma tendência de captação dos recursos livres, por exemplo, no Plano Safra ele já teria um aumento significativo e a gente entra agora com as linhas de plano próprio, dos planos e as linhas dos bancos. E daí esse percentual agora dos 30% passam a ser os mais significativos aqui dentro do Fund, justamente porque é necessário essa captação monetária direta, em que se você tem os recursos diretamente, então não é, por exemplo, as negociações a prazo, em que você tende a pagar no futuro, você vai ter aquele recurso naquele momento para fazer essas negociações com as outras instituições que fornecem os insumos, por exemplo. Então é esse o cenário que a gente consegue verificar aqui. E justamente a gente vai ter um aumento do custeio aqui, como já foi citado, justamente pelo aumento da tendência de área de produtivo e não necessariamente do custeio. Então essa relação a gente também consegue observar aqui pelo total necessário e como é que isso vai ser distribuído entre esses agentes. Então agora a gente vai ver o cenário para 25-26, a gente consegue trazer essa perspectiva também. Essa perspectiva ela está ligada ali pelo custo de produção e um pouco menor nessa primeira projeção agora, então a gente tem uma queda de 4,89% para o custeio comparado com essa safra de agora para a próxima, e aí a gente pode ter também uma tendência ali que vai ser modificada pela projeção diária, então tudo isso, qual é o valor final para o custeio vai depender também dessa relação, mas o que a gente entende ali para o mercado do crédito em específico, que é essas linhas bancárias, outras ferramentas como CPR, CRA, etc., todas elas também podem ter um foco, a depender de como as taxas de juros vão estar tendenciando para o próximo período. E a gestão eficiente, claro, do próprio produtor ali e a capacidade de conseguir demonstrar a sua sustentabilidade financeira também é importante para isso, porque melhora para ele essa tendência de custos e de burocracia. Tudo isso também é favorecível para ele, no caso, como produtor, para captar esses recursos ali no mercado de crédito. Então agora, para concluir, o cenário ele se mostra bastante desafiador em algumas perspectivas, no sentido de que a gente tem um mercado de crédito que está mais caro, mais burocrático, e aí precisa se encontrar ferramentas e vias diferentes para fazer essa captação de recursos. Então a queda nos preços da soja, elas tiveram um impacto para vir para essa, mas a gente já vê uma tendência de melhora nos preços, e isso pode ser modificado a partir da safra no ano que vem, né? Mas para essa safra a gente vê essa variação bastante expressiva. Eu passo agora a palavra para o Cleiton fazer a finalização. Perfeito, então para a gente fechar aqui e concluir, esse material está à disposição de vocês, então se vocês quiserem ter acesso, vai aparecer um QR Code aqui na tela, ou um box, como a Clara gosta de falar, vocês vão ter acesso aqui, basta clicar, vai ser redirecionado para a página do material,
ou através das nossas redes sociais, ou pelo site do IMEA, você também vai encontrar esse conteúdo por lá. Mas antes de finalizar, eu gostaria realmente aqui citar alguns nomes, e a Laís me corrija se eu estiver esquecendo de alguém, porque esse material que nós construímos aqui ele foi feito por pessoas. Então foi um trabalho árduo, desde o fechamento lá de todo o custeio da safra. A Laísa, que ficou responsável por encabeçar esse projeto e fazer o levantamento desse material, mas ela teve o apoio também principalmente da Bárbara, da Milena Habeck e do Renan Kayan, que também conduziram e ajudaram toda essa transição e essa relação, principalmente de entender essa alteração metodológica, como que nós faríamos e incluiríamos todo esse conteúdo dentro desse material que foi apresentado para vocês. Então, realmente agradecer em nome deles, toda a equipe do IMEA, agradecer a Laísa por ter coordenado esse projeto, para que a gente conseguisse produzir todo um conteúdo e um conteúdo de grande valia que é sempre demandado pelo mercado. Então, se tiverem qualquer dúvida, questionamento, não deixem de deixar os comentários aqui abaixo, o pessoal vai estar à disposição para respondê-los, ou também entrar em contato conosco, que nós estaremos à sua disposição. E muito obrigado e até a próxima!